Olá, pessoal. Gente, sobre o conteúdo que a gente vinha trabalhando, variações linguísticas, eu notei que ficaram algumas dúvidas a respeito dele, né? Então, resolvi gravar esse vídeo, né, curto, mas que vai trazer esclarecimentos maiores para vocês, tá certo? Primeiro, o que é que a gente tem que entender? Variações linguísticas é a capacidade que a língua tem de se transformar, de se modificar, certo? De acordo com alguns componentes, alguns critérios. Por exemplo, vocês já devem ter notado que nós, né, vocês, falam diferente de, por exemplo, algum familiar, algum primo, né, parente que mora em outra região do país, né? Isso se deve à variação linguística que existe, certo? E mais específico na nossa língua portuguesa. E esses critérios que regem essa variação linguística, eles se dividem em quatro, tá certo? O primeiro que a gente vai estudar é a variação histórica. Né? O que é a variação histórica? É a transformação da língua de acordo com a evolução do tempo, certo? Vou dar um exemplo para vocês. A palavra você, né? Como ela se originou? Há muitos anos atrás, a expressão era vossa mercê. Com o passar do tempo, se transformou, se evoluiu e se tornou vós-me-sé. E hoje, você, né, como a gente utiliza. Outro exemplo clássico também é a escrita da palavra farmácia, né? Antigamente era escrita com PH e hoje a gente sabe que a grafia é com a letra F, ok? E também, gente, acontece alguns acordos ortográficos, né? Para também haver modificação dessa língua com o passar do tempo. O último que houve foi em 2009. Eu acredito que a maioria de vocês são jovens, já devem ter se alfabetizado de acordo com o novo acordo ortográfico, né? Por exemplo, a gente tem como exemplo a perca do acento na palavra ideia, né? Antes a gente escrevia colocando acento, hoje não mais. E também o desuso do trema, que era um sinal gráfico utilizado em cima da letra U. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver alguma palavra com dois pontinhos em cima da letra U, como por exemplo na palavra linguiça, né? Esse sinal gráfico existia e hoje não mais depois desse acordo. Então é só para vocês entenderem que a variação histórica ela se dá a partir disso, certo? Da evolução do tempo e algumas modificações que a língua sofre com esse passar do tempo. Outro componente que a gente tem é a variação regional. Eu acredito que é a que a gente mais vivencia, né? Que é a mudança da palavra, de pronúncia, de escrita, de acordo com a região em que se vive. Um exemplo que a gente tem bem comum é a palavra aipim, certo? Muitos de nós podem até nem conhecer essa palavra, né? Não saber o que significa. Mas aipim é a mesma coisa que a de macaxeira, que é o que a gente mais utiliza aqui na nossa região, certo? E ainda tem regiões no Brasil que não chama nem aipim nem macaxeira, e sim mandioca, certo? Então a gente tem várias palavras com um só significado, certo? Mas por conta da região há essa modificação, tá certo? A gente tem também dentro da variação regional uma variação fonética, que é de som, né? Aqui a gente fala porta, né? Na região sul, sudeste, a gente pode ouvir a mudança no som, como eles falam, né? Porta, por exemplo. Tá certo? Então, essa variação, ela também entra na variação regional, ok? A gente tem também inúmeros exemplos, né? Por exemplo, o pão, né? Tem um tipo de pão que a gente conhece aqui por pão francês, né? O pão aguado, o pão de sal, né? Em outros lugares é o carioquinha, né? Então a gente vê para um mesmo produto vários nomes, porque existe essa variação linguística regional, certo? Que muda de região para região. E a gente também pode dar exemplos a partir de expressões, né, que a gente utiliza mais numa região e outra já não conhece. Por exemplo, na nossa região Nordeste, a gente utiliza muito a expressão mangá, né? Talvez se a gente chegar com essa expressão em outro local, as pessoas não saibam o significado, né? E a gente sabe que mangá é rir ou até mesmo ridicularizar outra pessoa. Triscar, né? Triscar é tocar
e talvez em outra região a pessoa não saiba o significado, né? E assim nós temos vários exemplos, certo? Da variação regional, que é de acordo com o espaço, o local que a pessoa vive e que pode se modificar para outro lugar, tá certo? Outro tipo de variação é a variação social, que está relacionada aos grupos sociais que existem, certo? Então, cada grupo social, ele tem sua forma de expressar, de usar a língua, né? A gente tem, por exemplo, variação por idade, né? Às vezes, uma expressão que uma pessoa mais velha utiliza não é a mesma que os jovens utilizam, certo? Questão de sexo, masculino e feminino, as expressões que o sexo feminino utiliza diferencia do sexo masculino, né? Então, esses grupos sociais, eles têm também a presença dessa variação linguística. E a gente pode enumerar outros grupos também, de surfistas, roqueiros, né? Que ele tem um linguajar próprio, expressões próprias, skatistas, jornalistas, certo? Então, cada grupo social, ele tem seu linguajar, suas palavras próprias daquele grupo, que talvez se eles utilizarem com uma pessoa que não faz parte daquele grupo, a pessoa pode não compreender, tá certo? E, por fim, a gente tem a variação de estilo, tá bom? A variação de estilo é em relação à situação de uso da língua. Em que situação é que eu estou utilizando a língua, certo? É aí onde entra o estilo formal e o informal, tá bom? Por exemplo, se eu estiver participando de um júri e eu vou me direcionar minha fala para um juiz de direito, eu não posso utilizar gírias com ele, dizer, e aí, cara, tudo bem? Não. A gente tem que usar a língua formal, né? Por quê? Pela situação, no caso de um júri, de estar me referindo a uma autoridade, certo? Então, a gente tem essa variação formal da língua. E a gente pode utilizar informal em que situação? Em casa, com a família, com um amigo, certo? Onde o importante é haver a comunicação, certo? É importante, né, esse conteúdo de variação linguística para a gente poder entender que não existe o certo ou o errado. Existe o adequado ou inadequado de acordo com a situação que a gente está utilizando. Então, tudo depende de um contexto, certo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, mas qualquer dúvida podem perguntar. E eu queria deixar uma missão para vocês agora. Eu gostaria que aqui mesmo no grupo vocês compartilhassem comigo alguma variedade linguística, né, que vocês tenham identificado ou que vocês tenham lembrado agora ao assistir o vídeo e coloquem para mim alguma expressão que a gente utiliza mais nessa região, por exemplo, né? E que vocês já tiveram alguma experiência de ver diferente, certo? Então, eu espero que vocês coloquem aqui para a gente interagir mais. E é isso.